Hoje a gente vai falar sobre a formação do tubo neural e a correlação com meningo e encefaloceles. Os defeitos do tubo neural são chamados de disrafismo, que significa uma fusão incompleta ou fechamento defeituoso da parte dorsal mediana do embrião. Tem uma incidência de 0,2 até 10 a cada 1000 nascidos vivos. Os dois mais comuns são a anencefalia e a mielomeningocele, no 40% e 50% dos casos cada um respectivamente. E a classificação a gente pode classificar em relação ao compartimento afetado, pode ser craniano ou espinhal, em relação à exposição, se ele é fechado ou se é aberto. A exposição aberta seria, por exemplo, a espinha bífida cística ou aberta, que é a mielomeningocele, e a fechada seria todos esses exemplos aí de pomos espinhais, meningoceles, o filo terminal ancorado e outros que a gente vai ver no restante da aula. Para falar sobre todos esses defeitos, antes tem que falar sobre embriologia. Cada fase do desenvolvimento embrionário vai ter ali a sua correlação com a doença que está afetando aquela etapa, né? A primeira etapa que a gente fala aqui na aula é a da gastrulação, onde o embrião se torna trilaminar e onde ocorre a formação da notocorda. A notocorda é essa que estimula a neurulação primária, onde vai formar o tubo neural. E a neurulação secundária seria a formação ali da cauda equina e do filo terminal. Aqui fala um pouco da etapa anterior à gastrulação, que é a blástula, que é composto por duas camadas, né? É bilaminar, tendo o hipoblasto e o epiblasto. O epiblasto ele vai se diferenciar no ectoderma primitivo e no mesoderma primitivo, e vai também ajudar na formação do endoderma primitivo, junto com o hipoblasto. Outra característica da gastrulação é a formação da notocorda, que acontece na região dorsal e mediana do disco embrionário. Esse sulco primitivo começa a se formar no mesoderma primitivo. Esse forma um sulco que vai estimular a formação da notocorda. Essa notocorda vai se canalizar, depois sofre a apoptose e entra em contato com a vesícula vitelínica, ligando a vesícula vitelínica ao líquido amniótico. Aqui mostrando as fases da gastrulação, onde o epiblasto forma o endoderma primitivo e em seguida forma o mesoderma primitivo. E aqui na gastrulação a gente já tem um embrião trilaminar com ectoderma, mesoderma e endoderma. Aqui mostrando mais uma vez a formação da notocorda, né? Na região dorsal e mediana, forma-se um sulco. Esse sulco acontece pela expansão intraembrionária do mesoderma, né? Acontece na camada do mesoderma que se canaliza. Essa camada de mesoderma ela vai começar a se proliferar e isso ajuda na formação do processo notocordal. Aqui tem o objetivo de mostrar aquela formação da canalização que comunica a vesícula vitelínica com o líquido amniótico, que é o canal neuroentérico, que é também chamado de trato endomesenquimal. Após a formação do canal neuroentérico, a notocorda se regenera novamente, voltando a formar um tubo, como mostra aqui na figura abaixo. E essa formação final da notocorda vai estimular a formação do tubo neural. Aqui mais uma figura esquemática do canal neuroentérico, que pode ficar remanescente em algumas doenças que a gente vai ver lá para frente, e aqui começando a formar de novo, né, regeneração da notocorda, depois de formar o canal neuroentérico. Aqui nessa figura a gente vê a notocorda estimulando a formação do sulco neural. E nessa etapa a gente vai ter algumas doenças já que acontecem nessa etapa da embriogênese. O primeiro é a síndrome da medula fendida do tipo 1, que é a diastematomielia, onde a característica dessa doença é a gente ter duas notocordas. Nessa condição a gente tem um remanescente no trato endomesenquimal, ou canal neuroentérico, que vai dividir em duas notocordas, formando com isso duas placas neurais. A doença vai ter duas hemicordas, vai ter o esporão de osso entre as duas hemicordas e vai ter um envoltório dural para cada hemicorda.
E outra condição da fase da gastrulação é a diplomelia, que é a síndrome da medula fendida do tipo 2. Na diplomelia a gente também vai ter duas hemicordas, porém a gente não vai ter aquele osso, aquele esporão de osso fendido separando as duas hemicordas, e as duas hemicordas vão ser envolvidas por apenas um saco dural. Vai ter apenas um envoltório dural entre as duas. Um envoltório dural para as duas, e vai ter uma banda fibrosa também de aracnoide que separa as duas hemicordas, que um dos objetivos da cirurgia é fazer a secção dessa banda fibrosa aqui. Outro probleminha que pode ser na gastrulação são os cistos neuroentéricos, que é uma quantidadezinha de células que teve um distúrbio de migração que acabam virando tecido intestinal dentro da medula. São células mesenquimais que acabam se diferenciando no intestino, na região do sistema nervoso central. Bom, seguindo para a próxima etapa, que é a neurulação primária, onde a gente forma o sulco neural, a goteira neural e o tubo neural com as células da crista neural. No disco embrionário, o sulco neural e a goteira neural eles começam a fechar na região cervical e depois segue para a região cranial e caudal, formando o neurópolo rostral e o neurópolo caudal. Aqui uma revisão rapidinha de embriologia, mostrando que a gente tem prosencéfalo, mesencéfalo, robencéfalo, que vão dar origem às estruturas cerebrais já desenvolvidas, né? O prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo vai ficar com o mesencéfalo mesmo, e o robencéfalo vai virar metencéfalo e o merencéfalo. O merencéfalo vai dar origem ao bulbo e o metencéfalo vai dar origem à ponte e o cerebelo. E aqui são as flexuras do tubo neural. A gente tem uma flexura cervical e uma flexura cefálica. A flexura cervical separa o robencéfalo da espinha, né? Do cordão espinhal, e a flexura cefálica separa o mesencéfalo do prosencéfalo. E aqui são que cada uma forma, né? O telencéfalo vai dar origem ao cérebro, né? O córtex cerebral. O diencéfalo dá origem às regiões do tálamo, a região do diencéfalo. O mesencéfalo fica como mesencéfalo mesmo. O metencéfalo vira cerebelo e ponte. E o merencéfalo vira o bulbo. E aqui são as cavidades ventriculares que são relacionadas a cada uma dessas estruturas. O telencéfalo vai estar relacionado com os ventrículos laterais. O diencéfalo vai estar relacionado com o terceiro ventrículo. O mesencéfalo vai estar relacionado com o aqueduto cerebral. A ponte e o cerebelo vão estar relacionados com o quarto ventrículo. E aí a gente vai ter as falhas nesse processo da neurulação primária, que são efetivamente os defeitos do tubo neural. A gente pode dividir ele em defeito aberto e fechado. O aberto é um defeito de fechamento do tubo neural e o fechado é um defeito da disjunção ectodérmica. É um defeito de disjunção do tubo neural. E a gente classifica também em relação à localização, se o defeito é na medula ou se o defeito é no crânio. E são desses que a gente vai falar. O primeiro defeito, que é o disrafismo mais comum, é a anencefalia, que é o defeito do fechamento do neuróporo cranial ou neuróporo rostral, onde você tem uma falha no crânio que não fecha o sistema nervoso central, né? E aqui é uma cranioraquisquise, que é bem mais raro, né? Não é igual a anencefalia, que é mais comum, que tem um defeito no fechamento de todo o tubo neural. Você tem exposição desde do neuróporo rostral até o neuróporo caudal. E a gente tem também o defeito fechado de clivagem do prosencéfalo. O prosencéfalo que gera, né, o telencéfalo, a gente vai ter um defeito na hora de clivar os dois hemisférios cerebrais, dando origem às holoprosencefalias, que a gente pode ter de dois tipos: a alobar, a semilobar e a lobar. Na holoprosencefalia a gente não teve diferenciação de prosencéfalo e telencéfalo. Em relação a uma formação do mesencéfalo, o que a gente pode ter de mais comum é a estenose de aqueduto, que pode gerar por consequência uma hidrocefalia supratentorial. Nos defeitos do robencéfalo, que vai dar origem ao metencéfalo e o mielencéfalo,
A gente vai ter aqui a falha no robencéfalo, que é o Chiari tipo 1, né? Uma falha do mielencéfalo, uma falha do metencéfalo, desculpa, que vai dar origem ao Chiari tipo 1, que é caracterizado por uma herniação de tonsila cerebelar, com associação frequente também com mielomeningocele, entre outros achados. E também a gente vai ter o Chiari tipo 3, nas malformações ali do metencéfalo. O Chiari tipo 3 é caracterizado por uma herniação do cerebelo e do tronco cerebral através do encefalocele. É uma malformação grave que é incompatível com a vida. E a gente tem também as encefaloceles, que podem acontecer em qualquer lugar do sistema nervoso central. Sua patogênese não é totalmente definida ainda, mas a teoria mais aceita é a teoria da insuficiência mesodérmica de Chapman. As encefaloceles elas não são consideradas como um defeito aberto, porque elas têm uma camada de pele que recobre ali a malformação. Quando o conteúdo da encefalocele é apenas de meningo, a gente pode chamar ela de meningoencefalocele. E que a gente tem vários locais, né? Pode dar em qualquer lugar essa malformação. Na coluna a gente vai ter o carro-chefe dos disarquismos espinhais abertos, que é a mielomeningocele. Na mielomeningocele a gente tem a exposição da placa neural, onde ela não fechou e deixou ali a formação de um placódio, que fica aderido a um tecido adjacente fibroso, que acabou se formando pela não fusão da placa neural, não formando o tubo neural fechadinho, bonitinho. Um tubo neural que não se fundiu. Os tempos da cirurgia de mielomeningocele, a primeira coisa que a gente faz é tentar individualizar o placódio neural. E o próximo passo é fazer o fechamento do tubo neural com a sutura de pia a pia, tentando fazer aquele trabalho da neurulação primária que não foi terminado, né? Tentar fechar o tubo neural efetivamente. O próximo tempo é fazer a exploração do canal espinhal para excluir outras malformações associadas. Por exemplo, pode ter uma associação da mielomeningocele com a mielomeningocele, que é a medula fendida que a gente já tinha visto anteriormente. Ou seja, a gente pode ter a mielomeningocele com a mielomeningocele, que é a mielomeningocele associada a uma medula fendida. Ó, a medula fendida mais mielomeningocele é igual a uma mielomeningocele, para fechar aí essa confusão. E por fim, na cirurgia, o que tem que fazer é a disjunção ectodérmica, que é dissecar a dura mater e fechar a dura mater com um espaço de sobra, para não ocorrer no futuro um ancoramento de medula, porque você deu pouco espaço ali de dura mater. Tem que ser um fechamento mais folgado possível. Aqui é a associação da mielomeningocele com o Chiari tipo 2. A teoria que se tem é que a formação da mielomeningocele atrapalha o fluxo uricóreo, acaba levando à herniação da tonsila cerebelar, que pode acabar obstruindo a drenagem do quarto ventrículo e pode acabar formando a hidrocefalia supratentorial. E agora a gente vai falar dos distúrbios fechados, que são os distúrbios de disjunção. A gente tem os distúrbios de disjunção prematura, que são os lipomas espinhais, e os de disjunção incompleta, que é o sinus dermal. Na disjunção prematura, que é o amartoma lipomatoso, na hora da formação do sulco neural, a gente tem o contato de uma célula mesenquimal que entra em contato com o tubo neural, que vai dar origem aos lipomas espinhais. Nessa condição, o tubo neural estava se fechando e ele entra em contato com a célula mesodérmica, que acaba se diferenciando em gordura. E esse probleminha acaba causando um ancoramento da medula da criança. Aqui, o ponto de fusão, onde tem o amartoma lipomatoso. E na disjunção incompleta é o sinus dermal. Nessa condição, o tubo neural não fecha totalmente, ele fica com esse rabicho para trás. Ocorre ali uma falha de distração. O ectodermo cutâneo ele fica
em contato ainda com um ectoderma neural, através dessa comunicação com uma fístula neuroectodérmica. Essa haste fica uma haste de comunicação, ou é uma haste de comunicação verdadeira, fica um tubinho ali que verdadeiramente acaba sendo uma fístula. E essa fístula pode formar o cisto, né? Acaba acontecendo um acúmulozinho de líquido, forma um cisto dermoide. Por conta dessa fístula do ectoderma neural com ectoderma cutâneo. E o grande risco dessa condição é o grande risco de infecção. Por exemplo, aqui que mostra que formou um abscesso. E por isso essa é uma cirurgia de urgência, tem que ser corrigido logo esse problema. Outro defeito de disjunção incompleta são os disrafismos com haste, que antes eram chamados de meningocele. Hoje em dia são chamados de disrafismo com haste, ou mais corretamente chamados de mieloesquise dorsal limitada. Mieloesquise dorsal limitada, deve um nome bem mais complicado. E ela tem esse nome porque ela sempre tem uma haste fibroneural, que não é uma haste verdadeira que drena líquor da fístula, mas é uma haste que ancora a medula e que tem que ser cortada. Aqui uma figurinha da haste, aqui mais uma vez mostrando a mieloesquise dorsal limitada. A hastezinha dela não tem líquor no interior da haste, o líquor passa por volta da haste e o conteúdo do saco é de meninge, basicamente. E por último, nas fases de embriologia, a gente tem a neurulação secundária. Na neurulação secundária é a fase que a gente tem a formação da eminência caudal, né? A neurulação secundária é quando começa a formação da eminência caudal, que vai dar origem à formação da cauda equina e do fílum terminal. E as doenças dessa fase, que a gente tem a neurulação secundária, são fibrolipoma, fílum espessado e fílum curto. A gente pode ter também a persistência do ventrículo terminal, que muitas vezes é confundido com siringomielia, mas é uma coleçãozinha de líquor bem no finalzinho do fílum ali, bem no final mesmo. A gente tem também a mielocistocele terminal, onde a gente tem, nessa condição a gente tem uma comunicação do epêndima no finalzinho da medula que forma uma bolsa de aracnoide, né, no final da medula, formando um cisto dentro de outro cisto. Então se caracteriza por um final da coluna com uma abertura que forma recoberta por aracnoide e pele. Parece até como ela meningocele. Aí tem essa boca de trompete, aspecto de boca de trompete. Está associado também a defeito da parede abdominal, porque a notocorda acaba ficando tracionada para dentro do tubo neural, fica aberto. Está associado à agenesia caudal também, por falta de estímulo da notocorda, tendo um aspecto de garrafa de champanhe dos membros inferiores. Só corrigindo aqui, esse problema está associado a uma formação da parede abdominal, porque quando tem uma formação da parede abdominal, essa malformação distancia a notocorda do tubo neural. E por isso o tubo neural não se forma de maneira adequada. Nessa doença, então, a gente tem um problema na parte terminal da medula que se abre numa boca de aracnoide. Pode estar associada à agenesia caudal, com aquela dificuldade da formação final da medula, né? A genesia sacral, aqui com membros inferiores em forma de garrafa de champanhe invertida, associada então à agenesia caudal também. E a agenesia caudal pode também ser só ela assim um problema de disfunção ali da neurulação secundária. E é basicamente isso que a gente tinha para falar.